As novas regras do programa Minha Casa Minha Vida podem aumentar a busca por imóveis em mais de 76%. As novas diretrizes do Minha Casa Minha Vida, que aumentam para 350 mil o limite para financiar um imóvel na faixa 3 do programa, devem impulsionar em 76,3% a procura pela realização do sonho da casa própria na cidade de São Paulo. Os resultados indicam uma demanda média anual estimada de 1.618 financiamentos para imóveis, com valores entre 180 mil e 264 mil reais. Com as mudanças, a faixa 3 do programa habitacional passa a beneficiar famílias com renda mensal de até 8 mil reais por mês. Além disso, o grupo pode usufruir de taxas de juros abaixo das praticadas no mercado, entre 7,16% e 7,66% ao ano, e de um prazo de 35 anos para o pagamento. A Caixa começou também na última sexta-feira as contratações com as novas condições aprovadas para financiamento imobiliário pelo Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS para habitação popular. Nessa nova etapa, famílias com renda de até R$ 2.000 por mês podem financiar com taxa de juros nominais a partir de 4% ao ano pela faixa 1 do programa. O subsídio para a complementação da compra do imóvel pelo programa também aumentou. O valor máximo, que antes chegava a até R$ 47.500, agora é de até R$ 55 mil. O benefício reduz o valor da entrada para famílias com renda de até R$ 4.400. Para entender melhor como as novas regras do Bolsa Família podem aumentar a busca por imóveis, a gente entrevista agora o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Corrêa. Renato, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A estimativa é de uma procura enorme, caso essas mudanças no Minha Casa Minha Vida de fato venham a ocorrer. Isso não mostra que o programa ficou defasado, ou seja, com a inflação, os custos para se ter uma casa, e isso deixou o programa ali meio capenga? Isso é uma evolução, então, para que mais pessoas possam ter acesso a esse benefício, então, usufruir dele e poder ter a casa própria? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O programa ele foi reformulado e de forma adequada, né? Foram alterados os subsídios, aumentaram-se os subsídios, diminuíram-se os juros para determinadas regiões e aumentou o valor teto, né, do programa para 350 mil. E esse valor foi muito importante ter sido adequado em função dos custos de construção, né, em função das altas dos materiais oriundos ainda da pandemia. Foi importante para que essa adequação como um todo, né? E além disso ainda houve uma alteração do recorte regional, territorial para habitacional. Foram classificadas as cidades, né, em volume de pessoas, né, em população, e as faixas foram adequadas com esse novo método. Então a gente achou que ficou bem adequado e realmente deve impulsionar, inclusive porque essa faixa de 350 mil antigamente era abastecida pela poupança, que hoje tem tido redução na captação da poupança. Portanto, o FGTS vem suprir uma grande necessidade nessa faixa de 350 mil. Renato, de todas as mudanças aí nas regras do programa, qual que deve ter o maior impacto aí nesse aumento, nessa busca maior pelos imóveis? Olha, eu acredito que é um conjunto, sabe? Quando você aumenta o subsídio, reduz os juros e aumenta o valor do imóvel, você consegue realmente atingir mais pessoas, né? E tem um amadurecimento do próprio programa, quando você tem alguns estados, por exemplo, adicionando subsídios ao subsídio federal, você potencializa ainda o programa. Então, foi muito bom que o programa teve essas alterações e existem ainda mecanismos adicionais que podem melhorar ainda mais a aquisição do imóvel, combatendo o déficit habitacional que persiste na faixa de 7 milhões de habitações. Então,
a Sebic acha muito importante que a gente possa ter ferramentas para reduzir esse déficit. Doutor, a gente se entrou num ponto justamente sobre essa defasagem e a gente acompanhou no último censo que há uma migração. E aí eu queria tocar nesse fato da regionalização que o senhor mesmo falou. Ou seja, isso dá impulso para que regiões que agora estão recebendo pessoas, a gente pode falar do Centro-Oeste, por exemplo, que tem recebido uma massa enorme de trabalhadores que vão ali para a questão trabalhar na agricultura e tal, a conseguir, de fato, analisar regiões que possam ter uma defasagem ali e, com isso, olhar cada lugar com a sua especificidade, não como um todo, olhar o Brasil como um todo, ao invés disso, então, olhar a especificidade de cada estado e, com isso, alavancar justamente essas vendas e a promoção da moradia? Então, Gustavo, uma coisa interessante é que o teto de 350 mil ele vale para todo o Brasil, né? Então, o limitador do acesso a esse imóvel passa a ser o comportamento da renda, né? Do cliente, do comprador. Então, o fato, eu acho que respondendo complementarmente à pergunta anterior, o fato importante é de ter um valor único para o Brasil. Isso simplifica a operação do programa, né? Faz uma equalização baseado na renda e não no valor de avaliação do imóvel, que pode ser muito diferente para as várias regiões, né? O faixa 1 e 2, aí sim, já tem um recorte mais voltado para a população, as grandes metrópoles, né? Levando-se em conta o porte da cidade e não apenas a região ou o território que ele está instalado. E, Renato, quais as regras para o uso do FGTS no acesso a essas moradias, na aquisição dessas moradias? Eu estava vendo que no segundo semestre deve começar a ser usado também o FGTS Futuro. Como isso deve impactar no setor? O FGTS Futuro ele vai considerar um pouco mais de renda para o comprador, né? Aquela renda futura passa a integrar a capacidade de pagamento do financiamento, permitindo que ele acesse um pouco mais de crédito e diminua a entrada. É basicamente isso que esse FGTS Futuro pode alavancar ainda mais as vendas e a possibilidade do cliente comprar o imóvel. Renato Correia, obrigado pela participação, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, falando sobre as mudanças do Minha Casa Minha Vida. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.